E aí? Oi, só um instante. Pronto. E aí, gente, boa noite. Oi, boa noite. Olá, Agora sim. Tudo Tudo bem com bem? vocês aí, gente? tudo certo. Tudo jóia. Aqui tá Boa ótimo. noite, pessoal. Temos já um pessoal entrando, né? Eu não sei se todo mundo que entrou já estava sabendo do que se tratava. Às vezes a gente vê ali que tem alguma coisa ao vivo e entra para ver o que que é, né? Eu já fiz isso, não sei se todo mundo faz também. Mas a gente tá aqui, nós três, eu que sou o Maurício, editor da Trinitas, e também junto aqui com o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, e com o Augusto, do Pictobíblia. Então é um prazer estar aqui com vocês todos. Acho que está vindo gente que é das outras páginas também, não só da Trinitas, com certeza, né? O pessoal aí que segue o Augusto no Pictobíblia, que segue o Gui também. Então vocês vão participar aqui com a gente. Hoje à noite é um dia bastante especial para nós três aqui, para mais pessoas também que estão nesse trabalho com a gente, porque nós vamos falar de uma novidade super bacana. Nós, quando começamos a Trinitas, nós começamos com algumas obras traduzidas, que estava mais fácil para a gente começar daquela maneira, mas sempre foi o nosso sonho trabalhar com autores brasileiros, ver as pessoas que estavam escrevendo boas coisas, coisas interessantes dentro dos temas que a gente trabalha, né, que a gente publica, e trazer isso para o grande público, quer dizer, grande, né? Não sei, o público da 30, não sei se é tão grande, mas está crescendo. E trazer isso para o público aqui brasileiro, para abençoar o pessoal nas nossas igrejas e também outros que eventualmente leem os nossos livros e também são impactados, são abençoados. E aí nós começamos a trabalhar, então, né, com alguns autores nacionais, e tem sido uma benção muito grande. A gente já tem alguns livros publicados, né? Tem do Renato Pagens, da Simone Quaresma, e a gente tem mais coisa interessante para esse ano também. E uma das obras que a gente vai ter o prazer de publicar agora esse ano é o livro exatamente que o Guilherme escreveu, e ele vai poder contar um pouquinho mais para a gente sobre o livro. Vocês acho que vão gostar bastante. E tem sido um prazer muito grande todo esse trabalho aí de edição, esse trabalho criativo aí junto com ele, com Augustus também, de ver esse livro nascendo e daqui mais alguns dias poder ver ele impresso aqui na nossa frente, né, É e isso aí. chegando na casa das pessoas. Então a gente está bastante satisfeito. Eu vou pedir para o Gui contar um pouquinho de como começou essa história, tá? Quem tiver dúvida, pergunta, pode ir pensando aí depois. Vocês fazem aí para a gente no chat, que mais por final a gente vai respondendo e interagindo mais com vocês também. Tudo bem. É, quem me conhece, o pessoal que acompanha o Projeto Sola, sabe que eu tenho essa veia musical, né? Então, além do ministério, da teologia, a gente faz muita coisa com música, né? Então, eu acabo tocando bastante na questão da arte. E eu também sou um fã, assim, quase incondicional de literatura e literatura fantástica, de romance, de histórias, de ficção, digamos assim, né? Todos os estilos, né? Ficção científica, fantasia eu exercito essa habilidade ou essa arte há algum tempo. E aí, conversando com o Maurício, a gente estava falando sobre, inclusive, uma saga que eles publicam na Trinitas, que é a saga do Wingfeather, que eles lançaram, volume 2. Eu cheguei e joguei um verde, assim, enorme. Olha, eu tenho um livro, um conto, que é um conto menor, não é aqueles livros gigantescos de 800, 900, 1000 páginas, mas é um conto infantil que se aproxima muito daquelas fábulas, daqueles contos que tem animais que falam, daqueles contos que muitas vezes têm aplicações para a nossa vida, tem uma moral e tudo mais, e ele seria muito bom se ele fosse ilustrado. Então, é um conto infantil que eu cheguei a escrever, começar a escrever ele
a primeira versão em 2019, e daí ele veio a ter uma nova versão logo quando eu mandei para o Maurício, e a gente fez toda essa revisão. O Maurício falou assim, lógico, vamos para cima, precisamos de autores brasileiros e tal. E aí a gente decidiu pela publicação, né, da história que se chama Arthur Coração de Pedra. É um conto infantil que com certeza vai ser muito importante para mim, é muito importante, mas também para as casas e famílias aí do nosso país. Então, vocês acabaram de ouvir o nome do livro pela primeira vez, acho, né? Foi anunciado publicamente, pelo menos, o título do livro. E é bacana que você comentou do Ink Feather, né? Porque, ainda que os livros sejam bem diferentes, mas a gente enxerga alguns paralelos, né? Porque o autor do Ink Feather também é músico. Sim, que é O o Andrew Peterson. É. Isso, ele começou como músico, na verdade, né? E depois entrou para uma carreira como escritor e faz as duas coisas atualmente. Então, quando a gente, como o Guilherme comentou, né? A gente começou conversando um pouco sobre o Ink Feather e aí depois ele vem trazer essa notícia. Falou assim, e como autor do Ink Feather eu também escrevo, né? Então, a gente teve esse paralelo interessante, que foi o motivo do início da conversa e exatamente como que isso foi evoluindo. E uma coisa que é bacana, né? Porque acho que como você comentou, né? É uma história que a ideia é para os pais lerem junto com os filhos, lerem em casa com as crianças. E isso é uma coisa que sempre tem preocupado a gente aqui, né, na Trinitas, e tem sempre estado nos nossos corações aqui, de como levar bons materiais para as famílias. A gente sente um pouco de falta, né, de bons livros que tragam uma mensagem que não necessariamente seja aquela mensagem que você vai ler e é meio que uma pregação escondida, né, na literatura, mas que seja uma literatura de boa qualidade, com uma boa cosmovisão por trás, né? E que as crianças, ao ouvirem os pais lendo, ou elas mesmo lendo sozinhas, que elas possam ir absorvendo aquela cosmovisão que está por debaixo da história, né? Aqueles pressupostos que sustentam toda a história, toda a trama, e que é tão importante que as crianças cresçam ouvindo essas boas coisas e lendo. Nós temos muitas histórias que, às vezes, elas não têm ali necessariamente imoralidade ou alguma coisa assim explicitamente chocante, mas quando você para 5 minutos para pensar um pouquinho qual é a visão, qual é a base filosófica que tem por trás daquela história, a gente vê que tem tantas coisas ruins e que vão fazer mal, né, para as crianças. Isso é uma coisa até que Pode falar. Não, eu cresci assim, meus pais, eles sempre leram histórias pra gente, né? Eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, e a nossa infância foi recheada de livros de contos, assim, nesse estilo, né? Então, até mesmo Crônicas de Nárnia e tal, mas também outros contos, não explicitamente cristãos, mas que passavam uma mensagem que dava pra gente, assim, confiança, que dava pra gente uma ideia do que é verdade, uma ideia do que fazer em frente às dificuldades, né? E boas histórias, elas trazem isso, né? Elas trazem... Você mergulha num universo fantástico e daí você entende, por exemplo, que vencendo dragões ou vencendo dificuldades ali numa história de ficção, quando você vai para a realidade, você também é encorajado a enfrentar esses outros tipos de dragões que nós temos, né? Pode ser uma prova muito difícil, pode ser um problema que você tem com o seu amigo, pode ser um erro que você cometeu e que você precisa se arrepender. Então, ao mergulhar nas histórias, o nosso imaginário é trabalhado, sabe? E eu cresci desse jeito, cresci com grandes histórias, sabe? Depois fui para outros tipos de histórias, como O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Aí acabei lendo vários outros livros de ficção científica, as ficções científicas gigantes, né, que é o Duna e etc. Mas essas grandes narrativas, elas sempre
me envolveram muito, né? E fazer isso como um autor, trabalhar da mesma maneira que o C.S. Lewis lá tinha aquele país de boxing na biografia dele, ele conta isso, né? Que eles inventaram um país, toda uma nação ali com leis, com regras, com prefeito, com trabalhadores e tudo mais. E eram animais que falavam, né? Animais que tinham ali é tipo um pequeno princípio do que foi Nárnia depois. E é fantástico trabalhar nesse imaginário possível para que as crianças e também até mesmo os adultos, né, os pais que vão ler para os seus filhos também possam aprender muito, se divertir muito também e entrar e exercitar essa imaginação ali ao ler uma narrativa que vai convidar eles para visitar um mundo novo, né? Sim, eu me lembrei de uma coisa que recentemente aquele escritor Nathan Wilson, tem alguns Uhum. livros dele já publicados em português. Eu acho que a Rocco publicou pelo menos uma parte daquela série Sem Armários. Eu acho que eles pararam de publicar depois, uma pena. E a Monergismo também publicou outros livros dele que não são de Sim, literatura fantástica, assim, né? Mas ele comenta muito sobre o ato de escrever, né? E ele falou assim que hoje em dia algo que nunca foi uma virtude virou a maior das virtudes, que é a sobrevivência. E aí parece que a grande virtude do nosso tempo é a sobrevivência. Se você sobreviveu, então tá tudo certo, né? Valeu a pena. Mas se você não sobreviver no final, então é porque aquilo está errado, né? Não, não é moral. E ele disse assim que a gente precisa resgatar essas boas histórias que mostram que sobreviver não é uma virtude. Né? Virtudes são outras coisas, né? A gente lutar pelo que é bom, pelo que é certo, ainda que no final a gente não sobreviva. Mas essa não deve ser a nossa meta. E aí, quando você fala dessas histórias, não tem como a gente não se lembrar não tem exatamente. como eu não me lembrar disso, né? Porque nessas grandes histórias todas, sobreviver nunca é a virtude, nunca é a busca dos personagens principais, né? Exatamente. E, Pode falar, pode falar. não, então, e a gente vê assim que realmente as virtudes que aparecem são outras. E eles estão dispostos, muitas vezes, até a dar a própria vida para atingir aquilo que eles entendem que é o bom, que é o justo, que é o verdadeiro, que é o correto. Você citou O Senhor dos Anéis, isso lá é super claro, né? Ao longo Sim, dos 3 livros, a gente vai vivenciando isso com os personagens, bom, em muitos outros, em Narnia também, e tantos outros livros, mesmo aqueles que não têm, às vezes, uma cosmovisão cristã muito clara. E é interessante que no seu livro, esse que você já falou, para quem entrou depois, o Guilherme já falou que chama Arthur Coração de Pedra. No livro, ele também traz um pouco disso, né? Dessa coisa de que sobreviver não é necessariamente, né, a virtude que se deve buscar, mas que há valores mais importantes do que a própria vida, às vezes. exatamente. Isso é fantástico porque se você olha essas histórias que a gente se agrada muito, né? Você olha Um Senhor dos Anéis, você olha Crônicas de Nárnia, você olha a própria saga Wingfeather, tudo é levado a gente entender que existem coisas que valem a pena a nós sacrificarmos, né? E que se a gente parar para pensar, muitas vezes o nosso atual estado de conforto, na verdade, não revela que a gente é bom ou não revela que a gente está fazendo certo, mas revela que a gente está num estado de acomodação total, né? Quase como se o nosso coração tivesse petrificado diante de todas as coisas, indiferente diante de todas as coisas. E aí, as grandes histórias convidam a gente a se sensibilizar com o mundo, né? Não só nós, mas também todos os nossos amigos. Então, quando você vê histórias, tipo o Samwise Gamgee trabalhando junto com o seu mestre, com o Frodo, e ele vê o Frodo sofrendo, ele vê o Frodo ali não conseguindo, e ele fala assim, olha, se eu não posso carregar esse fardo, esse anel por você, então eu vou te carregar, sabe? Eu vou ir com você até o final, eu não vou desistir, eu estarei com você. A missão não era do Sam. O Sam talvez poderia abandonar a qualquer momento, mas ele mesmo assim
pela fidelidade que ele tem ao Frodo, pela crença de que eles estavam fazendo algo maior do que para eles mesmos. Eles estavam fazendo pelo todo o bem que existe no mundo, por toda a verdade que existe no mundo, né? Para combater um terrível mal ali naquela história, que era o próprio Sauron. Ele vai e continua, ele persevera, ele não simplesmente deixa o Frodo, seu amigo, ir sozinho, né? Sim, exato. E é interessante que essas histórias, né, elas também falam muito sobre amizade. E esse é um tema que também tem ficado, às vezes, perdido ou, no mínimo, manchado, né, nos nossos dias. E quando a gente lê essas histórias, né, como essas que a gente tem citado, elas todas tratam muito do tema de amizade. E a gente vê que as próprias escrituras falam muito de amizade, né? Nós vemos muitos bons amigos ao longo das histórias da Bíblia. Talvez um dos grandes exemplos, né, seja lá de Jonatas e Davi, né, tem ali o grande exemplo de amizade deles. E nós vemos num mundo em que tudo parece que tem que ser tão hipersexualizado que até a própria amizade para ou deixa de fazer sentido para muita gente. E elas começam a olhar a amizade com suspeita, como se o único interesse possível fosse sempre o do Eros, do amor Eros, né? E C.S. Lewis fala bastante disso também naquele livro Os Quatro Amores. E aí, isso é mais uma coisa também que eu queria destacar do livro, né, da história, que também é um livro que fala bastante sobre a amizade. Não Verdade. fica, o livro não fica pregando sobre isso, né, mas ao longo da história você vê que tem toda uma cena de amizade que vai se desenrolando muito que naturalmente. E aí você vê ali essa preocupação dos amigos, você vê como eles vão andando até a última milha, né, como a gente fala às vezes. Então, isso é mais uma coisa que eu acho bacana para a gente destacar. E é realmente uma coisa que tem muito no livro, e é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu sei que muitas vezes a gente vê essas histórias e você vê só dois amigos. Então, tem um personagem principal e o seu grande amigo, beleza. Isso, de fato, tem nessa história. O Arthur, que é o personagem principal, esse Arthur que é o coração de pedra, ele vai ter lá o seu melhor amigo, mas também tem outros amigos que aparecem. Porque, assim, grupos de amizade são muito importantes para a nossa jornada. O próprio C.S. Lewis, né, nos Quatro Amores, ele vai falar que a amizade é algo que é muito parecido com o ato de multiplicação de pães que Cristo faz. Porque quanto mais você divide, ou mais você reparte, mais você tem. Então, há coisas de nós que muitas vezes, se a gente divide só com um amigo, elas não aparecem. Mas quando a gente divide com um terceiro, um quarto amigo, nós conseguimos mostrar coisas que talvez nós não mostraríamos se tivesse só uma exclusividade, uma amizade exclusiva entre duas pessoas. E aí, grupos de amizade sempre me agradam muito. Todas as histórias que tem grupo, assim, sabe? São 4, 5 amigos e cada um vem com a sua ideia e cada um tem uma característica e cada um tem uma história, cada um tem os seus trejeitos, as suas preferências, e ao mesmo tempo você consegue entender a história, que existe uma história principal, claro que existe uma jornada pela qual eles estão passando, uma problemática e tal, mas aos poucos você é apresentado para cada uma das particularidades de cada um deles, e você começa a entender também que dá para a gente viver em um grupo diverso de amigos, que às vezes você tem aquele amigo que ele é mais tradicional, que ele tem uma família antiga, que ele tem várias coisas que ele gostaria de falar, às vezes fora de hora. Você tem aquela amiga que ela é super informada de todas as coisas e de repente tem sempre uma curiosidade a falar e ela é sempre aquela mais extrovertida. Ou então você tem aquela amiga que ela tá no grupo, mas ela não tá no grupo, sabe? Ela quer só você com amigo, mas não quer se dar bem com ninguém, entendeu? E esse tipo de grupo diverso, acho que todos nós passamos por ele alguma vez na vida, né? Eu lembro de morar numa rua quando a gente era criança e a gente ia todos os dias à rua e a gente tinha um grupo de amigos que a gente visitava as casas de uns dos outros e era muito legal.
e foi muito legal para a gente compartilhar toda a infância ali naquele lugar, brincar de vários tipos de jogos e brincadeiras diferentes, inclusive também ter a oportunidade de apresentar Cristo a esses amigos, de levar esses amigos até a igreja, de apresentar Jesus para eles, de fazê-los envolverem ali com um grupo também da igreja, que era um outro grupo de amigos que a gente tinha, sabe? E você partilhar esse tipo de amizade, esse tipo de história, é muito bom. Eu acho que cada vez mais as narrativas que a gente conta aos nossos filhos, as histórias que nós lemos e tal, se elas têm amizades e grupos assim, a gente vai conseguir também dar valor a esse tipo de grupo, dar valor a amizades e saber nos relacionar uns com os outros cada vez melhor, né? Muito bom. E a gente falando aqui sobre amizade, né? Eu me lembro que quando nós estávamos aí discutindo sobre o livro, né, e pensando nas ilustrações, logo me veio à mente as ilustrações de uma série que eu acho super interessante. Quem sabe a gente não consegue trazer para o Brasil um dia, Uau, seria que é legal. a Seria série legal. Green Amber. E não sei se alguém que está aí já leu em inglês. Mas conta a história de uns ratinhos, é um mundo fantástico, também com animais falantes, e as ilustrações são muito bonitas. Eu gosto muito do estilo daquele artista, né? Mas a gente Joyce. não ia ter contato com ele, né? Um artista norte-americano e tal. A gente queria também um artista brasileiro para acompanhar o autor que é brasileiro. E aí o Guilherme e eu também conversando um pouquinho, né, sobre quem poderia ilustrar o livro, tentando achar alguém. E aí um amigo meu sugeriu uma pessoa que ele conhecia. Ele falou assim, por que você não dá uma olhada no trabalho do rapaz lá que faz o Pictobíblia? Aí eu falei assim, me manda aí, né, ver como que é, né? Não tenho muito contato com o trabalho dele, mas me manda aí para a gente conhecer. E aí o Cesare, né, não sei nem se ele está aqui agora, mas ele que colocou em contato e me passou, Que legal. então, o material. Aí eu até te mostrei, né, Gui? Eu te mandei, acho que por WhatsApp para você dar uma olhada. E a gente ficou super interessado, né, porque tinha muito a ver com o que nós estávamos pensando para esse livro, o tipo de ilustração que a gente queria. E aí o nosso ciclo de amizades aí foi crescendo também e a gente conheceu o Augusto, que até então eu não conhecia. Eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco do seu trabalho para quem não é aí da sua página, que talvez não te conheça muito, poder te conhecer, e aí você conta um pouquinho da história aí, de como você entrou para ilustrar o livro para a gente. Legal. E aí, galera, então, eu sou o Augusto, sou criador da Pictobíblia, sou eu que faço todo o material ali, né? Tento ter uma certa periodicidade de postagens ali. Bom, mas eu sou ilustrador, trabalho com isso, né? Faço ilustrações para empresas, enfim, vídeos, animações. Normalmente no meu perfil pessoal eu tenho uma diversidade maior de desenhos, né? Estilos diferentes de desenho. E eu procuro na Pictobíblia meio que seguir uma linha de cores também, uma certa paleta de cores, né? Às vezes eu fico pensando assim, será que alguém olha a Pictobíblia primeiro, assim, não vai ver algum tipo de limitação? De repente, será que ele só faz esse tipo de coisa? Mas que bom que tu conseguiu enxergar além disso também. E o César, ele fez a revisão do Catecismo Menor de Lutero, se não me engano, ajudou lá na Pronobis. E daí foi Foi ali assim que que... ele te conheceu, é isso mesmo. Exato. Que Eu acho legal. que e aquele desenho, aquele livro em especial, ele é bem distinto assim do estilo da Pictobíblia. Eu acho que ele conseguiu também pensar, cara, esse cara acho que consegue fazer além, né, mais coisas. E quando tu me trouxe a referência também do Joey Sutlin, acho que é o nome dele, né, do Little Progress ali, daquele livro. Bom, o desafio que eu tive assim era assim, não mimetizar ele, né? Mas pegar essa referência que é muito bacana assim, e pensar, cara, como que eu consigo pegar essa referência e colocar aqui o meu desenho, sabe? Colocar o meu estilo, colocar o meu traço aqui, a minha identidade no desenho, né? E aí esse foi um pouco da dificuldade no início, né? De conseguir pegar os traços, a ideia, né? Aquela ideia retrô, feito à mão, né? Feito a lápis, meio crua assim de trabalho, com bastante detalhes também, muito trabalho na sombra. E
que às vezes, eu acho que quem vai pegar o livro, assim, do Arthur vai olhar assim, ah, legal, que os desenhos legais, mas ele não sabe o tanto que teve antes, assim, né, de chegar nos concepts dos personagens, né, de elaborar cenas ali a Sim. partir do que o Guilherme escrevia, assim, e pensar, cara, essa cena aqui precisa ser ilustrada, são cenas chaves, assim, que pelo menos para mim me tocaram, eu gostei bastante, gostaria de vê-las desenhadas, né? Então tem todo um trabalho por trás, assim, acontecendo Sim. até chegar ali no livro, né, estar o desenho. O legal do É, Augusto, o legal do pode falar. Augusto é que quando a gente estava falando do conceito dos personagens, né, e a gente estava chegando, porque é sempre um desafio, né? Você vai fazer a concept art de um personagem, você tem que captar a personalidade deles, né? E um conto um pouco curto, né, que ele é um conto infantil, então ele vai ter ele não é um romance que tem mais detalhes e tudo mais, você precisa ser bem preciso nos detalhes de cada um dos personagens. E quando ele é ilustrado, esses detalhes, que às vezes têm descrições rápidas no livro, eles podem ser ainda mais ressaltados para engrandecer e enobrecer a experiência da pessoa que está lendo, a experiência do pai, que quando vai explicar sobre um personagem ou outra personagem, quando a criança vai ver e ler ali, quando a pessoa que tá ali rolando as páginas vai ser engrandecida com aquilo lá. E cada personagem, isso foi legal, porque a gente foi fazendo de um a um, assim, os personagens, e a gente ia falando, não, mas esse aqui é mais essa linha, ele pensa mais desse jeito, o comportamento dele é mais assim, pensa nisso ou naquilo e tal. E o Augusto ele foi trazendo a coisa toda, e na minha opinião, acho que assim, quando o Maurício veio com a ideia, olha, vamos nesse estilo aqui, um estilo a lápis, um estilo que dá para dar atenção a alguns detalhes, que às vezes a gente tem a noção de que não, preto e branco é ruim e tal, mas as grandes ilustrações que trazem para a gente muito detalhe são preto e branco, sabe? São ali. E por quê? Por que eu penso dessa forma? Eu acho que o Augusto vai concordar comigo. Porque sempre há espaço para a gente imaginar mais. Então, quando a gente consegue ressaltar alguns detalhes com o traço do lápis e a gente tira a cor, a nossa própria imaginação vai tentar completar aquela imagem. Então, o envolvimento com o livro todo vai ser assim, a imersão, né, digamos assim, ela vai ser muito enobrecida, eu acho, assim, vendo as imagens, olhando as que ele já fez, assim. Para mim, é como se eu estivesse vendo um filho nascendo, assim, porque é bem isso, assim, porque e É muito olha que minha legal. filha ela tem 9 meses. E aí a gente é uma alegria muito grande. Você fala assim, nossa, é isso, é desse jeito que eu pensei. Sabe quando você vive vendo no ultrassom a coisa? E aí você vai Ah, vendo o bebê no ultrassom, você vai vendo ela se mexendo, aí de repente aquilo lá vem a vida, de fato, você segura aquilo lá no braço, legal. você segura a pequena pessoinha que você ama tanto, você segura aquela a tua filha, sabe? E aí quando você vê uma imagem dessa que partiu da mente do autor, e aí vem uma coautoria, né, com aquele que faz as artes, cara, é muito legal. Eu nunca tinha passado por isso. Foi a primeira vez que eu passei por esse tipo de experiência. Foi muito legal mesmo. É um processo bem legal mesmo, bem bacana, assim, até para poder compartilhar com as pessoas. Agora, nas próximas semanas, eu vou liberar alguns sketches também, né? Mostrar um pouco do processo sendo feito também na Pictobíblio, então o pessoal pode ficar atento com isso, com relação a isso. Mas uma coisa que eu gosto muito, em especial nesse estilo, assim, se ele tratar, parecer um pouco mais sketch, parecer um pouco mais feito a lápis, mais cru, né, é que ele traz um ar justamente assim, não de velho, sabe, mas de nostálgico. Me parece muito Isso. daquele sentimento assim de saudade, sabe, que o Arthur passa assim na história, sabe, de entristecimento do coração dele, sabe? Tu olha aquele desenho ali, não é um desenho coloridão assim que tá pronto, parece um desenho presente, no tempo presente, mas um desenho que te remete a algo do passado, sabe? O contexto também dos personagens, o vilarejo todo. Eu acho que isso contribui muito com a narrativa, sabe? E uma coisa também que acho que vale ser dita é que esses personagens foram sendo feitos assim, e quando vocês estavam falando sobre a questão da amizade, assim, eu ficava, cara, eu ficava lembrando dos meus amigos, assim, né? Eu me apeguei muito ao Cosmo, assim, é o meu favorito, eu gostei muito dele, assim, Cosmo é bom. não sei se porque eu me vejo como Cosmo muitas vezes, como aquele amigão, assim, né? Mas, cara, eu ficava imaginando os meus amigos e
E a hora de colocar as cenas, assim, eu ficava pensando, poxa vida, isso em hipótese alguma vai estar limitando a imaginação. Porque, claro, não é um gibi, a gente não está falando de gibi aqui, mas de ilustrações pontuais, de cenas pontuais. Mas eu fico imaginando as pessoas lendo e todo o contexto acontecendo, sabe? Elas dando sequência para aquelas imagens ali, para aquele registro pontual da história. E uma coisa também é ficar imaginando a voz, cara. Eu sempre tenho essas noias, assim, quando eu conheço só o desenho. Não é que nem um filme que tu sabe, conhece o dublador, sabe? Mas tu tá lendo ali, daí o Cosmo fala alguma coisa. Aí, cara, como seria a voz do Cosmo? Ali fica ele falando, sabe? Cada pessoa vai ter um tipo de insight diferente, assim, e vai dar vida para si, sabe? Naqueles desenhos que estão acontecendo, que estão registrados ali. Então, são todos uma cadeia de bons exercícios de imaginação que o livro proporciona. A história, como vocês falaram, é super gostosa de ler. Quando o Maurício me deu, assim, não demorei muito para acabar, sabe? Fui devorando. Acho que está muito bem escrito também, né? Acho que eu devia ter te dito antes isso, Guilherme, mas está muito legal mesmo. E acho que vou dizer outra coisa aqui também. Quando o Maurício falou, cara, eu, Guilherme do Sola, cara, naturalmente assim, tive uma empatia porque admiro bastante trabalho. A gente toca. Perguntou qual dos dois, né? Primeiro. Dependendo de qual for, você fala assim, não. Não, mas, cara, muito massa mesmo. Assim, fiquei feliz por estar no projeto e contarem comigo no projeto. É legal. Não, muito bom. Eu vou pedir pro Augusto mostrar alguma coisa que você já tenha de ilustração. Não mostra tudo, mas pode mostrar um pouquinho. Elas estão curiosas, elas estão assim, tá todo mundo querendo ver, porque a gente ficou falando aqui do estilo de desenho, né? Legal. Olha, uma coisa e sobre só antes de você mostrar, sobre a voz do Cosmo, a gente ainda não comentou aqui, mas o livro vai sair também em versão áudio, na Pilgrim. Então, qualquer coisa, o Guilherme pode inventar uma voz aí na hora que for gravar. Olha aí, imagina. Aí a gente vai saber como que é a voz dele. Pode mostrar aí, Augusto. Bom, um dos trabalhos que é interessante mostrar é que a gente fez um penso sobre como seria a cor do papel, né? E isso a gente bateu, acho que vai ser o amarelo, né? Aquele tom meio sépio. E isso também vai reforçar a ideia toda. Olha só, em Sertões de Concept, por exemplo, não se trata assim simplesmente de tirar um coelho da cartola, né? Mas realmente de pesquisa de referências. Então, eu pegando aqui, por exemplo, o Cosmo, que é um que eu gosto muito, algumas referências que me chamam muita atenção. Por exemplo, eu gostava muito do burro do Shrek, né? O burro do Pooh. Gostava muito do sorriso do Mate, né? Então, será que eu conseguiria juntar um pouco dessas referências e conseguir fazer um personagem que fosse bastante expressivo, que conseguisse passar toda essa emoção que ele tem, né? De ser amigão, enfim. E aí, aqui temos aqui o concept inicial, né? Do personagem Cosmo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro aqui. A Gata é um personagem muito interessante também. Me lembrou alguns amigos meus que estão sempre juntos, mas nunca estão juntos, assim. A hora que tu menos espera aparecem, assim. A Gata é outro bem interessante. E até o Guilherme... aqui tem um sketch um tanto antigo dela, mas ele falou, cara, coloca uma falhazinha na orelha dela ali, para dar uma ideia, assim, de alguém que passou por algumas travessuras e teve algum tipo de consequência disso, mostrando a sua perspicácia, né? Eu achei, cara, super interessante de ser posto. Aqui nós temos o Tigroso também. Ele é um personagem muito legal. Eu nunca sei se ele tá falando verdade das histórias que ele conta, assim, cara, esse cara tá inventando. Cara, tem muitos amigos meus assim. Sempre tem uma história, assim, cara, é muito engraçado. E aqui, assim, eu só pego um final aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, né, já é um desenho cena, inicial. Né? É uma cena. Ele ali trabalhando. Aí vocês têm a ideia mais ou menos da carga de detalhes, né? Até essa cena aqui... É ver os traços, o traço do lápis, né? Então, quando você aproxima bastante, você consegue ver que é um desenho que tem profundidade, que tem jogo de sombra,
que traz, assim, nesse tipo de detalhe, a leveza, acho que, da história e traz, assim, é um desenho singelo, sabe? Você consegue Sim, entender muita coisa. Ah lá, é essa é legal. fantástica, cara. Muito bom. Massa, Ah, né? Eu tô ficou indo super muito empolgado. bacana. Eu fico vendo isso. Às vezes eu abro o celular, fico vendo as imagens que vocês mandam e falo assim, nossa, isso aqui tá muito legal. Eu fico É, olhando, assim. vai ficar mal da E, hora é, mesmo, e impressa. esses detalhes todos, né, chamam a atenção. As crianças, quando elas começam a olhar o livro e veem essas ilustrações, elas vão querendo ver cada detalhezinho, né? Em casa eu tenho 4. E eles adoram ficar vendo o livro e vendo as ilustrações. E é muito bacana que é isso mesmo, né? Eles abrem e começam a olhar cada detalhezinho, aí acham, olha, papai, tem um sapo aqui. Que você, quando a gente passa assim, os olhos, onde tinha um sapo, né? Não vi nenhum sapo. Aí eles Que encontram um legal. sapinho lá no cantinho, não sei na onde. E então foi uma coisa que a gente conversou, né? Que era bacana ter esses detalhes. Você captou isso bem. As ilustrações estão bem detalhadas, estão bonitas. Acho que quem for lendo e olhando para essas cenas e para os personagens, conforme eles apareceram ao longo do livro, vão poder acompanhar esses detalhes todos e ver, né, realmente todo o engenho e arte que foi colocado aí para fazer essas ilustrações. Exato. É, vai ser bem bacana, realmente. Aqui um último aqui para a galera, um estudo de Ah tamanhos, né? lá. Isso parece uma coisa não muito interessante, mas é importante guardar a proporção. Eu sempre olho para esse desenho, sempre volto para ele, porque fico pensando, cara, imagina lá pelo meio do livro ao final, daqui a pouco a gata já está do tamanho do Do Cosmo, por Cosmo. exemplo, né? Então tem que estar sempre cuidando porque para não quebrar a barreira da incredulidade das pessoas olharem o desenho e falar assim, oh, isso aqui está coerente, faz sentido, né? Em tamanho. E é impressionante como tem filmes, fazendo bem um parênteses aqui, já vi filmes assim por exemplo, com robôs, volta e meia, imagina grandes produções, os caras erram dimensões de tamanho, tu olha, cara, ele parece bem menor aqui. Em Transformers, normalmente, tu vê isso, cara, esse Tem robô muito não era disso. maior, parecia ele muito maior, agora na cena ele parece alguém menor, assim. Então é uma. Claro que a criança não guarda isso, né? A gente adulto observa mais, mas é um detalhe importante, né? A ser posto. Eles são importantes Ah, porque acho que isso ressalta a personalidade de cada um deles, né? Como a gente falou. Por exemplo, o Arthur, ele é o personagem principal do livro e ele tem o seu trabalho lá, né? Ele é um fazendeiro. Isso não é um grande spoiler do livro, não vou ficar contando, mas ele é ali. Ele tem o seu amigo que a gente já mostrou aí, que é o Cosmo, e tem os outros amigos, né? Tem outros animais, como vocês viram. Tem um tigre, tem uma pata, tem a gata. E tem outros personagens também que são humanos e tal, eles se interagem. E cada um deles, eles tendo o seu próprio tamanho, ele também ilustra um pouquinho do papel que eles têm ali como amigos do Arthur e como amigos uns dos outros e as reações que eles vão tendo ao longo da própria história, né? Para mim é uma história que ela surgiu para contar algo, né? Para contar algo que estava assim, não me incomodando, mas assim, sabe aquele negócio que assim, cara, eu preciso falar disso, eu preciso falar desse tema, eu preciso falar sobre isso, só que de um jeito, e aí você vai dando vazão às palavras, e aí apareceu a história Arthur Coração de Pedra, uma forma de você contar sobre a amizade, contar sobre a transformação que um ser humano passa, por exemplo, no nosso coração, né? Muitas vezes a gente é bem pedroso, digamos assim, um coração de pedra, um coração ruim, nosso coração tá pesado, a gente sente essa saudade aí que a gente não sabe direito o que é, não sabe direito como que vai saná-la, e aí existe uma resolução para isso. E o livro vai trabalhar um pouquinho dessa coisa, assim, juntamente com a amizade, juntamente com a própria jornada de autoconhecimento do Arthur, né? E acho que isso é bem enriquecedor, assim. Lendo a muito história bom. assim, eu ficava sempre pensando, cara, onde nas tipificações ali. Cara, é óbvio, eu nem dá pra falar muito assim sobre, mas, cara, o Josué, né? O Sabiá, cara, ficava assim, cara, que legal, cara, que é essa pessoa aqui, cara, pelo menos compreendido dessa forma, assim.
Mas, enfim, não dá pra falar muito, senão eu vou estar entregando coisas bem legais. Vai Do livro, ser assim. muito spoiler. Mas, enfim, bem Sim. bacana. E para quem está chegando aí e quiser fazer pergunta, pessoal, fica à vontade para escrever. Eu vi que alguém já tinha perguntado, acho que para o Guilherme, porque se for para mim vai ser um fiasco. Se você já tinha uma música tema para o livro, né? Ah, há possibilidades. Há uma pequena musiquinha aí que talvez ela apareça. Uau, legal. Vamos Não, ver se a joia. gente Se alguém. consegue encontrar a música certa, cantar a música correta. Ó, Aí, ó. Ah, Aí um desafio adicional. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, aproveita agora, a gente vai acabar daqui a pouquinho. Aproveita então para fazer, deixar aí a sua pergunta, o seu comentário. A nossa ideia é lançar o livro vai ser lançado esse ano ainda. Ainda não está em pré-venda, tá? Alguém perguntou aí. Nós devemos começar a pré-venda em breve, quando a gente já tiver um pouquinho mais avançado, principalmente já ter uma capa mais definida, alguma coisa assim, tá? E a nossa ideia é lançar simultaneamente em 3 formatos. Então, impresso, em formato Kindle e também em áudio. E quem vai gravar o áudio é o próprio autor do livro. Então, vai ser uma experiência bem bacana. Eu acho que vocês vão poder ter aí em vários formatos. Tem muita gente que coleciona o livro em mais de um formato, né? Super comum. A pessoa compra no Kindle, aí gosta, aí resolve comprar o impresso também, ou vice-versa. E agora no áudio também, né? Mais recentemente. Tem muita gente que às vezes fala assim, eu ouvi na Pilgrim o seu livro, né, o livro que vocês lançaram, e aí resolvi comprar impresso também para poder ter, anotar e tal. Então isso é bem comum. E aí é bacana porque a pessoa vai ter a experiência completa, né? Vai poder ouvir e pegar o livro impresso, vendo as ilustrações, acho que vai ser sim. uma forma super bacana. E às vezes até uma forma de ir lendo, né? Às vezes os pais não podem ler, ninguém pode ler, ela pega no áudio, vai ouvindo, a criança vai ouvindo, acompanhando E no vai livro virando as impresso páginas. também. Isso, com as ilustrações. É um jeito que é super bacana também de poder acompanhar. A gente, como eu comentei, ainda não está em pré-venda, tá? Nós vamos lançar o livro esse ano ainda. A gente está correndo bastante para finalizar, tem bastante trabalho para fazer, para lançar um livro assim. Mas estamos bem animados e em breve sairá. Todo mundo vai poder comprar antes do Natal, tenho certeza. A não ser que alguma desgraça se abata sobre uau. nós, espero que não. Nossa, Também vai espero que ser. não. Nossa, para Natal vai ser um presentão e tanto, com certeza. Com Ótimo certeza. time. Ó, alguém perguntou aí se vai ter algum curso na Academia Trinitas também. Aí fica o desafio aí. Se vocês quiserem montar um curso, está à disposição. Colocar um curso aí de vocês, seja do Augusto, seja do Guilherme, colocar na Legal. Academia Trinitas, que é a nossa plataforma de cursos online. Então, Muito mas bom. por enquanto não tem. Para quem perguntou, já passou, é muito rápido aqui, eu não vi o nome de quem era, mas para quem perguntou ainda não tem, mas fica aí a possibilidade aberta, né? Quem sabe a gente não possa ter no futuro. Legal. É, Muito bom. muito bom. Acho que a gente já está chegando no final aqui. Se alguém quiser deixar mais alguma pergunta, fica à vontade. Acho que a gente está começando a competir com o Lula no Jornal Nacional. Não sei se vai ser fácil ou não essa competição, mas eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, o Gui, o Augusto. Olha, com o tempo ali, né, dominando um pouco da anatomia dos personagens, eu fiz uma. Eu vou liberar isso mais adiante pra galera na Pictobilia ver, mas fiz uma modelagem do Cosmo. Olha só que legalzinho ficou, Léo. Ficou Olha, isso Foi aí em interessante, é. né? argila? Como foi isso? Cara, plastilina chama, né? Não é exatamente uma massinha de modelar, mas ela é um pouco melhor para ser modelada. E, claro, fiz uma armação antes, de um arame ali por dentro dele, né, para ele poder se sustentar. E acho que é um pouco daquele desejo de a gente gosta do personagem, quer ter, sabe? Acho que por isso que
as pessoas vendem tanto personagens, assim, de história em quadrinhos, bonequinhos, né? A gente gosta de ter os personagens. Tenho ele físico perto de mim aqui. E eu acho que um pouco desse desejo, assim, de ter o Cosmo ali comigo, eu fiz um bonequinho, deixei ele, fica ali no meu escritório, ali, no cantinho. Mas Não é uma má futuramente ideia. consigo fazer mais, né? Seria bacana ter esses personagens. Sim, é Aí, uma boa ideia. alguém conhece alguém que faça brinquedos aí? Já temos Aí sim. os personagens. Ah, muito Tá bom. bom. Você pode ir fazendo os outros também. Ficou super bacana esse aí do Cosmo, né? De repente, tendo os outros, quem sabe, né, para o futuro. E o Gui quer deixar algum recado aí? Falar alguma outra coisa antes da gente terminar? O meu recado é que eu sou muito empolgado com histórias, né? Para quem me conhece um pouco, sabe que eu gosto muito de escrever histórias, né? Eu tenho um conto já publicado na Amazon, que é um conto de ficção, mistério, um suspense, assim, e tem outras coisas escritas, e agora publicar um conto infantil, e detalhe, na fase que eu estou vivendo, né, com uma bebê recém-nascida, com 9 meses, e ela está na fase de ir escutando algumas histórias, e a gente tem alguns livros aqui que tem a mesma característica do Arthur, assim, a gente fica lendo para ela. É fantástico como a atenção da Catarina ao escutar as histórias, ela é total, assim, ela fica prestando atenção, ela fica olhando para a gente quando a gente está falando a história para ela, e ela ainda não fala, ela ainda só balbucia, talvez ela nem entenda tudo, mas a gente vai acostumando ela para se assentar e ouvir grandes histórias, ouvir grandes narrativas, né? Da mesma forma que também é um treino para ela se assentar ao lado e ao bom conselho da palavra de Deus e ouvir a maior narrativa de todas as grandes narrativas, né? Legal. Muito bom. E é um prazer muito grande poder ver as crianças, né, crescendo, ouvindo essas histórias. E a gente vê como o amor pelos livros vai crescendo dentro delas também. Quando a gente deixa as crianças ali em volta, né, cercadas de livros que elas possam a qualquer momento pegar, abrir, mexer, ler, e aí a gente sentar com elas e contar isso e ouvir. A gente vê isso em casa, com as crianças lá, é muito bom. Aqui na escola também, né? Eu tô aqui na escola Trinitas, bom, não sei se todo mundo está vendo, a gente sabe, né? Além da editora Trinitas, tem a escola Trinitas, uma escola cristã aqui em São Bernardo. E aí eu vim aqui porque aqui a gente tem uma estrutura melhor para fazer esse tipo de coisa. E aqui a gente tem esse hábito, né? Todos os dias, os professores começam as aulas lendo para as crianças. Então, no mínimo 15 minutos por dia, o professor ou a professora vai pegar um livro de literatura e vai ler em voz alta junto com as crianças ali sentadas em volta, do professor. Isso. E ali Muito elas vão bom. aprendendo, né, a prestar atenção, vão desenvolvendo a imaginação moral delas, vão aprendendo vocabulário, vão aprendendo a amar aquelas boas histórias. E isso a gente vai vendo como que desenvolve, né? Como as crianças se desenvolvem muito mais com esse tipo de coisa. Então, nós ficamos alegres em poder ter alguma participação nisso, publicando agora esse livro, Arthur, Coração de Pedra, em breve. Agradeço muito ao Guilherme, ao Augusto, que puderam participar aqui comigo dessa live. Nas próximas semanas a gente vai divulgando mais informações do livro, daqui a algum tempo começar a pré-venda para quem já quiser encomendando, e vamos liberando mais informações também. E também agradecer a todo mundo que pôde entrar, pôde participar aqui com a gente. Me avisaram que hoje era o dia do Ciro Gomes, não era do Lula, então acho que por isso que o pessoal, não sei se por isso foram ficando ou se foram mais embora. Então teve essa vantagem. Mas obrigado a todos que puderam estar aqui conosco, tá? Se você tiver alguma pergunta que você queria fazer e não fez, pode mandar para a gente aí no Instagram. Nós sempre tentamos responder todo mundo. Nem sempre a gente consegue responder na hora, mas a gente sempre tenta responder todo mundo, tá? Ou manda um WhatsApp aqui para a editora também, que nós vamos respondendo as dúvidas de vocês. Tá bom? Foi um prazer. Eu
Espero que Deus abençoe a todos vocês, aos meus amigos queridos aí, o Guilherme e o Augusto, e todos que estiveram hoje à noite conosco também. E espero que todos em breve possam ter a oportunidade de comprar, de ler o livro, Legal. E de presentear alguém também. O livro sempre é um ótimo presente. Com certeza. Muito E bom. Maurício, assim, e Guilherme, só para concluir também algo que acho que me passa, acho que cabe ser dito também. Cara, é mais para a galera mesmo, assim, cara, valorizem, né? Valorizem o trabalho. Esse trabalho, o trabalho cristão, é um trabalho inteligente. A gente sabe como é complicado hoje, mas é um trabalho que vem assim para reforçar uma cultura cristã. A gente precisa ter bons materiais, como o Guilherme já faz com o Sola, como em alguma proporção também procuro fazer com a Pictobíblia. E a gente já tem a Exato. Trinitas trazendo tantas coisas bacanas também. Então é mais um apelo para o povo de Deus mesmo, assim, cara, valorizem a arte, a cultura cristã, para que a gente consiga de alguma forma reforçar cada vez mais os conceitos bíblicos para um mundo que está bastante complicado, né? E a gente sabe que existe uma certa guerra cultural aqui acontecendo e essas iniciativas devem ser louvadas, assim, devem ser apoiadas. Então, o meu apelo para todos que estão assistindo, reservem aí um dinheiro, seja ele qual for, né, e comprem esse material, divulguem esse material, espalhem esse material, espalhem a ideia. Vamos tentar fortalecer realmente a nossa cultura, a cultura cristã e essas boas iniciativas que estão acontecendo, né? A gente se esforça tanto para colocar em pé e fazer rodar. Então é esse um último recado que eu gostaria de dar para a galera aí. Muito bom. Boa. Obrigado, gente. Uma boa noite e parabéns para o Guilherme, para o Augusto, pelo trabalho que vocês fizeram, estão fazendo. É um prazer poder estar junto com vocês nesse projeto, é uma alegria para mim, é um privilégio também. E, mais uma vez, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Até Falou. mais. Deus abençoe.